Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje tô aqui pra comentar do último episódio dessa semana de Boku no Hero Academia da terceira temporada. Temos muito o que falar, apesar de não ter sido um episódio cheio de animação ou com muitos momentos de ação, tivemos sim várias cenas importantes pra comentar e é isso que vamos fazer neste vídeo sem dar spoilers do mangá, beleza? Deixa aquele seu plus ultra no comentário, no like e se inscreve porque isso ajuda muito o canal a crescer cada vez mais. Vamos chegar em 300 mil, me ajuda aí. Agradeço muito todo mundo que deixar aí o seu plus ultra em todos os locais que der e que for possível. Tivemos finalmente o resultado de quem passou na prova para conseguirem a licença provisória de heróis. Diferente do que muitas pessoas, inclusive alunos, poderiam pensar, da UA da turma 1A, apenas 2 não passaram, Mineta também passou, muita gente passou mesmo que na risca, mas Bakugou e Todoroki não. Apesar de que, analisando bem o que a gente viu na segunda e última etapa da prova, ficaria provável ou possível que isso tivesse de fato acontecido. Até porque Yoarashi de Shinketsu também não passou. E Yoarashi e Todoroki tiveram um momento ali que o egoísmo, que deixar os sentimentos pessoais, né, o que estava dentro deles aflorar pra acima, pra além das obrigações deles, sendo uma prova ou não, eles estavam em uma situação teórica ali, criada para que eles tivessem que bloquear o ataque de um vilão, permitindo que vítimas fossem resgatadas, e eles não conseguiram trabalhar em equipe, porque um não gostava do outro, ou porque o outro estava sendo confrontado com lembranças do seu passado, do seu pai, dos seus traumas. Não importa, não interessa. Naquela hora era essencial que eles estivessem trabalhando em equipe, que eles unissem os seus poderes, as suas individualidades, de forma que eles conseguissem, como fizeram depois de perderem pontos, bloquear o ataque do Gangue Orca e facilitar todo o trabalho dos outros. Lembrando que aquela era uma prova com um sistema de deméritos, ou seja, cada um começava com uma pontuação cheia e conforme as suas atitudes ou falta de atitudes também, eles iam perdendo esses pontos. E ao perder esses pontos, eles poderiam ultrapassar ali a faixa limite de 50 mínimos pontos para passar, e aí eram reprovados. Então aquele pedacinho de aluno sendo reprovado logo no começo da segunda e última etapa da prova era de fato o Bakugou. O Bakugou não passou provavelmente porque ele não consegue deixar de lado aquele seu jeito carrancudo para dar bem-estar, paz e calma às vítimas, agir mesmo que ele ache que naquela situação não haveria necessidade de muitos dedos, muitos cuidados, e quem sabe então nesta nova oportunidade que foi anunciada a eles, ele consiga se superar o seu próprio mau jeito ali para conseguir a tal licença provisória, porque agora foi dito que para quem não passou nesta prova, teria um curso de 3 meses, um curso preparatório, e quem fizesse esse curso, se quisesse, poderia então fazer uma nova prova individual. Passando nesta prova, aí sim, eles conseguiriam finalmente a licença provisória. Me conta aqui embaixo se você já esperava esse resultado, se você já sabia quem ia passar, quem não ia, é claro, se você não viu spoilers, nem leu o mangá, porque senão aí não vale. Você acha que nessa segunda chance, esses 3 que não passaram conseguirão finalmente a licença? Porque a licença é algo muito importante. Finalmente aqueles jovens poderão então agir por conta própria, decidir conscientemente e com muita responsabilidade o que fazer se uma situação de perigo se apresentar na frente deles. É tão importante que Midoriya tira uma foto já rapidamente da sua licença e manda para sua mãe e para All Might, muito feliz, muito satisfeito. All Might, que nesse episódio foi visitar All for One. E é muito incrível que mesmo All for One, deteriorado como já estava e preso, totalmente ali, vigiado, não sabe nenhuma notícia do lado de fora, não se mexe, não pode usar individualidade, não pode fazer nada, porque senão as pessoas acham que ele pode fugir. Mesmo assim, ele sempre mantém aquela presença forte, aquele jeito inibidor. Ele passa aquela sensação de que ele tá ali porque ele quer, de que a qualquer momento ele pode fazer algo inesperado ou que minimamente nada daquilo o abala. Ele fala pro All Might, ele não tem notícia lá de fora, e mesmo que o All Might não possa dizer, ele sabe muito bem o que está acontecendo. Com a aposentadoria do All Might, tudo fica muito mais instável neste mundo de heróis. Não há um outro pilar para que todos possam se apoiar, sociedade e heróis. E estando esse sistema instável, tudo fica muito mais fácil e propício para o surgimento e aumento do número de organizações ou vilões isolados. E com certeza ele sabe que o seu pupilo, o seu sucessor, Shigaraki, ele está preparado para agir quando for necessário, que ele vai se manter escondido enquanto precisar e ele vai estar sempre lá para seguir os seus passos depois. E quando All Might o questiona por que você tem um sucessor, ele diz que, como todo mundo, já que agora ele está impossibilitado de agir, ele precisa de alguém que siga tudo que ele sempre planejou. E que, como All Might,
sempre tentou ser o maior símbolo da paz, ele sempre tentou ser o maior demônio, vilão incrível do mal que existisse de todos os tempos. E bem, até então ele conseguiu mesmo. Mas toda essa conversa também serviu para dar uma energia a mais pro All Might, que falou ali que ele não vai ser assassinado por Shigaraki, que ele não vai se deixar acabar enquanto ele não tiver garantido que a sociedade vai continuar sim sob os pilares dos heróis. Ele vai conseguir, mesmo sem sua individualidade, mesmo estando aposentado, mesmo sem sua força, garantir que tudo continue na paz. Talvez ele queira dizer sendo um professor, sendo um tutor do Midoriya, fazendo de tudo para que os heróis consigam se estabilizar, crescer unidos, sem deixar que a sociedade seja consumida por vilões. Nesse enfrentamento dos dois, apesar desse último lampejo muito forte de energia, vontade e vigor dentro de um All Might, sob uma capa ali de uma pele de um homem já destruído de seus poderes, mesmo assim eu acho que o discurso e a lábia incrível do All for One realmente é algo amedrontador, até pro All Might. De informação extra nesse episódio, ainda temos que Yoarashi continua odiando Todoroki, que Kami na verdade não era Kami, porque tínhamos Toga usando sua individualidade para pegar o sangue de alguém e se transformar nessa pessoa, e por isso Midoriya interagiu e lutou e conversou com Toga da Liga dos Vilões, que conseguiu uma gotinha do seu sangue. E aquele momento que a gente estava esperando desde o preview, desde o nome do episódio, foi a hora que Bakugou chamou pro canto ali Midoriya dizendo que precisava conversar sobre a sua individualidade. E a gente percebe que Bakugou, desde que Midoriya foi lá pedir desculpa pra ele, porque agora ele tinha uma individualidade, não tinha explicado pro Kacchan nada, mas na verdade ele tinha recebido aquilo de alguém. Desde aquela situação, o Bakugou não esqueceu isso tudo que ele ouviu. A princípio pareceu uma loucura. Ele não ligou, achou que o Deku estava brincando com a cara dele. Mas aí ele começou a perceber a evolução do Midoriya, começou a perceber de como ele mudou a partir do momento em que o All Might apareceu, de como os dois eram próximos, de como aquela mensagem no momento pré-aposentadoria do All Might com certeza mexeu com o Midoriya de uma forma que ninguém mais percebeu, que ninguém mais interpretou. E aí ele ligou os pontos, e aí ele percebeu, não entendeu como, mas descobrindo que existiam pessoas como o All for One que eram capazes de pegar individualidades alheias e se apropriarem ou passarem para outros, então é possível mesmo transmissão de individualidade. O Deku talvez não estivesse falando de algo totalmente surreal, então ele pensou, ligou ali um ao outro e Deku pegou a individualidade do All Might. All Might, aquele que apesar de todo o jeito do Bakugou diferente do símbolo da paz, era sim o seu maior ídolo. Era o maior ídolo do Deku pequenininho e do Bakugou pequenininho também. E este maior ídolo se aproximou do Midoriya, passou a sua individualidade do Midoriya e está colocando nas mãos do Midoriya a responsabilidade de seguir os seus passos e um dia se transformar no que ele, All Might, era. É claro que isso mexe com o Bakugou. É claro que ele, daquele jeito que está, precisava enfrentar o Midoriya e confirmar aquela verdade. E o Midoriya, pressionado por tudo aquilo, sabendo que o Bakugou só ligou os pontos porque um dia ele abriu a boca demais, ele se sente culpado. O que o Bakugou fará com essa informação? Porque não pode ser espalhada para o resto do mundo. O que ele faria com isso? Bakugou, explosivo, com raiva, após não ter passado em uma prova e o Deku ter passado. Com certeza passa na cabeça do Bakugou o que definiu que o All Might escolhesse aquele garoto. Um garoto sem nenhum poder, sem nenhuma força, sem nenhum preparo, que não tinha nenhuma promessa física ou explícita para ser um grande herói, porque ele merecia isso e o Bakugou não. E então parece que no próximo episódio eles vão o quê? Se enfrentar, lutar. E o Midoriya parece que aceitou a luta. Como será esse Midoriya versus Bakugou? Quem vencerá nesse enfrentamento? O que poderá sair disso tudo, da conclusão disso, do fato do Bakugou agora saber e confirmar sim, em uma confirmação silenciosa, mas confirmou que o poder, que a individualidade do All Might passou para o Deku. O que você espera disso tudo? Comenta aqui embaixo as suas teorias, o que você achou deste episódio, que apesar de poucas cenas, foram cenas de muita tensão em diferentes níveis. E aguardemos muito ansiosos o enfrentamento desses dois, enfrentamento que estava sendo aguardado para ser animado por muitas pessoas que leram o mangá e finalmente vai acontecer. Estamos chegando no finalzinho dessa temporada, infelizmente, mas ainda temos emoções. Então, Plus Ultra, se você ainda não deixou no like, no comentário, em todos os lugares, dá aquele seu pressionar ali no inscrever-se, ativa sininho, todas aquelas coisas para você receber vídeos sempre e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!